Então, pessoal, como eu estava falando, as pessoas perguntam assim: Wellington, qual é a sua fonte, o que você estuda, por quanto tempo, por que eu deveria participar de algum treinamento com você, como é a sua vida, né? Então são perguntas bastante consistentes, bastante importantes que você faça, porque hoje, né, com essa liberdade que nós todos temos com as mídias sociais, você tem pessoas assim, ensinando tudo, né? Por que eu dou consultoria empresarial? Porque por 17 anos eu administrei empresas, por 26 anos desses 17, né, dentro desses 26 existem os 17, eu fui ou vendedor ou gerente comercial de empresas no ramo de autopeça. Eu administrava a loja por inteiro, né? Cuidava do departamento pessoal, cuidava das vendas, cuidava do atendimento ao cliente, do relacionamento. E eu tive muitas dificuldades iniciais porque eu não tinha uma base, né? E a minha sorte foi que quando, em 92, eu trabalhei numa concessionária, um tio meu me arrumou um trabalho, eu trabalhei numa concessionária, e lá você tinha muito assim, um eixo principal para você atuar. Então eu adquiri muito conhecimento. Então foi uma base que me ajudou, né? Por conta disso. E as lojas que eu entrava eram lojas que as pessoas criavam assim do nada, ou porque tinham condição, ou pela falta de condição querendo ter um próprio negócio. Mas eu via que as pessoas faziam as coisas de uma forma atabalhoada, né? Tipo, não tinha um norte, não tinha um porquê, não tinha um pra quê, né? Só tinha uma vontade, vamos fazer assim. Para uns davam certo, para outros não. E eu estruturei uma maneira. Só que eu fiz administração, e a primeira coisa que você aprende quando você vai fazer a faculdade de administração é que não existe um modelo ideal de gestão. Não existe. O que existe são teses, teoria, coisas que foram experimentadas e que deram certos. Inclusive que nessa época está mudando muito, né? Então o que eu fiz então? Então eu comecei minha jornada estudando dois expoentes daquela época, né? Duas pessoas que até hoje eu acompanho diariamente, que é o professor Laí Ribeiro e o professor Luiz Marins, né? Foram pessoas que eu conheci. Depois eu conheci pessoas na área de vendas, são inúmeros, eu vou citá-los ao longo do tempo. Aí de lá para cá eu vim conhecendo gente, conhecendo materiais, conhecendo livros, fazendo cursos, né? Então eu fiz lá, ó, só para vocês terem uma ideia, em 2011 eu fiz o Empretec do Sebrae, né? Em 2015 eu fiz minha primeira formação em coaching. Não sei bem precisar o ano, mas foi ali por 2006, 2007, eu fiz um curso de programação neurolinguística. Depois eu fiz gestão empresarial, cursos técnicos, né, por apostilas, por DVDs. Depois eu trabalhei em alguns cursos do Senai, do Senac. Então o que acontece? As fontes são inúmeras, mas a maior fonte de todas que você vai ter é a experiência de vida. Só que se você entrar cru, né, se você entrar sem nenhuma base, se você não estudar, seria a mesma coisa de você querer ser um bom jogador de futebol que não treina. Existe esse cara? Existe. Existe cara que treina pouco e joga muito, existe cara que treina muito e joga pouco, mas o caminho é treinar e jogar e treinar e jogar, essa dobradinha. Então o que essas fontes nos dão? O que esses livros nos dão? Ele nos dá um norte, um eixo, um caminho, e você tem que fazer o que com isso? Você tem que testar. Então ao longo desse tempo todo eu criei e desenvolvi um programa que eu chamo Programa Saber Viver, que é o meu trabalho base, é o que eu faço. Nesse programa eu ensino as pessoas como viver a sua vida pessoal, como viver a sua vida profissional e como viver a sua vida financeira. É um programa de 1 ano que você tem que treinar uma vez por semana, a gente tem um encontro. E por que é feito dessa maneira? Porque foi uma das coisas que eu aprendi também, que a transformação, a mudança, ela é gradativa, ela é lenta, ela é gradual. Você adquire um conhecimento, então de forma filosófica você fica ciente de algo, só que até que você empregue isso na sua vida diária, vai-se um tempo. E este tempo é que é o problema. Então você tem pessoas que leem muitos livros, né? Mas não testam nada, não põem nada em prática. Eu fiz isso por muito tempo, né?
E o que muda? O que muda é que quando um problema acontece, quando um grande desafio aparece, você já sabe dele, você já sabe qual é a razão dele existir, né? Por exemplo, hoje eu quero indicar para vocês My Big Toy, a minha grande teoria do físico Thomas Campbell. Você tem aqui, você pode fazer um contato comigo que eu te passo o link do professor Mário Jorge, que você pode fazer a aquisição de 3 livros dele em português, mas você já pode pesquisar no Google, você vai encontrar tanto o site quanto você vai encontrar o Mário, que você já pode ir vendo os vídeos e entendendo que ele trabalha com a questão da realidade virtual. É um tema muito complexo para mim falar para vocês aqui, mas foi uma das coisas que mais me ajudou. Tem exatamente 2 anos que eu sei desse tema, dessa questão, e aproximadamente 1 ano eu comprei os livros, já fiz a leitura de todos, mas é um livro que a gente está sempre lendo e acompanhando. Recentemente agora eu estou fazendo um estudo de aproximadamente, vai dar 15 horas, está em espanhol, mas é do Dr. Thomas Campbell, falando sobre essa teoria, explicando e como que ela pode te ajudar. E é muito relevante. Por exemplo, se nós somos, como diz lá nessa teoria, uma consciência e um processo evolutivo, tendo aqui uma experiência virtual, né, vivendo desta maneira para que a gente aprenda alguma coisa, então por que as pessoas demoram tanto a evoluir? E por que as pessoas sofrem tanto? Bom, o sofrimento é gerado porque não há aprendizado. Quando acontece algo na sua vida que você não gosta, você não está ciente o suficiente para perceber que aquilo é uma oportunidade de você ganhar casca, ganhar experiência. Então uma coisa que contribuiu muito com a minha vida foi, nessa teoria de Thomas Campbell, foi isso, entender que a vida é uma grande escola de consciência, que não é pessoal, que isso não aconteceu comigo para me prejudicar, é que é uma interação, né? E eu tenho que aproveitar cada uma dessas oportunidades para aprender e para evoluir, e é isso que eu faço. Então, resumindo, olha, eu estudo o tempo inteiro, então aproximadamente alguma coisa entre 30 e 40 livros por ano eu leio. Eu participo de muito treinamento, de muita palestra, não só ministro, como também estudo como aluno, porque é um processo de aprendizado. E eu já adquiri 2 coisas na vida que, se você fizer sentido para você, vai te ajudar muito. Bom, primeiro, eu já adquiri a consciência de que eu já sei algumas coisas. E a segunda e mais importante ainda é que eu não sei nada. Então, se você tem isso, quando você está muito cheio, né, as filosofias falam isso, quando você não está aberto a aprender, você tem uma tendência de sofrer, porque você vai resolver as coisas sempre do mesmo jeito. E se não funcionou uma vez, não funcionou pela segunda vez, não funcionou pela terceira vez, é porque tem alguma resposta errada. Então o maior mecanismo de feedback que existe no mundo não é o teu chefe chato, é a vida. A vida é o maior feedback que você pode ter. Quando as coisas não dão certo, não fique pensando em, tipo, fizeram um trabalho para mim, é o mundo me perseguindo. Não, é que você não aprendeu nada sobre aquilo e não está dando respostas certas para aquilo. É como se fosse um grande jogo, não de dama, mas um jogo de xadrez, onde cada jogada é importante e ela pode te levar para um resultado melhor ou pior. Lembrando sempre que melhor ou pior é sempre uma percepção e é um sentido que você dá. Não existe resultados piores, todos os resultados são bons. Ou você cresce ou aprende. Se aprende, cresce igual. Então, e se você só está sofrendo, é porque talvez você tenha pensamento fixo, você de repente está estagnado em uma coisa só. Bom, gente, um vídeo longo, diferente, né, para esse dia, né? Então, anteontem e ontem foi gravado 2 videozinhos curtos, finais de semana, eu estava muito ocupado, mas a ideia é gravar vídeos dessa proporção e dessa magnitude. Se você quiser, se você tem interesse em entender sobre coach, programação neurolinguística, realidade virtual, mecânica quântica, matemática, administração, filosofia, sociologia, antropologia, então são temas que a gente, de alguma maneira, a gente domina ou sabe o caminho para que você possa dominar isso.
E não digo isso por conta de achar que sei muito, mas é porque eu sei onde nós podemos achar o caminho. E eu posso ajudar você a ter uma vida com mais aprendizado, com menos sofrimento, né? Com mais evolução. É uma honra poder ter você aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você tem interesse nesses assuntos, fique conectado nas nossas redes sociais. Já teremos live no Instagram e no Facebook novamente, gente. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.